André Vieira Jerônimo, que desapareceu misteriosamente na véspera do casamento de seu irmão. Um caso que não apenas abala sua família, mas que também levanta graves suspeitas. Eu sou Isabel Cristina, eu sou a irmã de André Vieira Jerônimo. Hoje ele estaria com 41 anos, né? Eu tenho 45, né? Nós somos bem próximos. Ele é o caçula de uma linhagem de 4 e ele está desaparecido desde o dia 15 de dezembro de 2000. O André, por ser caçula, ele sempre, assim, era muito tranquilo. Assim, a gente pode falar que eu e o meu irmão do meio, a gente sempre foi mais terrível. Mas assim, em termos de pobre, eu falo até hoje com meus sobrinhos, né, para as outras pessoas da nossa família, nós fomos pobres felizes, entendeu? Porque dentro de uma família a gente viveu o ritual normal, mãe, pai, irmãos, né? E sempre a palavra do meu pai era a última. Meu pai não era uma pessoa de bater. Meu pai só olhava. E o André, por ser caçula, era muito tranquilo. Muito tranquilo. Meu pai trabalhou um bom tempo na indústria. Aí ele se aposentou por invalidez. Continuou trabalhando como pedreiro para auxiliar nos recursos de casa. Minha mãe, dentro de casa, como doméstica, também trabalhou como costureira, né? Mas assim, nunca faltou nada pra gente, graças a Deus, né? E assim, hoje eu tenho essa graça, né, de até os antigos, né, quando a gente passa na rua, fala assim, olha lá, a filha do finado Rafael Jerônimo, a filha da Dona Alice. Então assim, a gente teve uma infância feliz, eu falo feliz, não tínhamos computador, notebook, essas coisas, tínhamos estilingue, carrinho de rolemã, né? E só que ele sempre foi o mais tranquilo, por incrível que pareça, né? Por ser aquariano, né? Mas ele era muito tranquilo mesmo. E assim, falar da infância, não tinha boca para nada. Mas eu posso falar que dos 4, ele foi ou é o mais inteligente. Ele tinha uma capacidade, no silêncio dele, ele tinha uma capacidade de absorver as coisas com muita rapidez. Muita rapidez. Meu pai faleceu com 54 anos de um AVC sem retorno. E na época ele tinha 13 anos. Aí minha mãe entrou num processo semi-depressivo. Eu e meu irmão do meio tomamos as rédeas da casa. E ele, como caçula, a gente tinha que cuidar. Ele já teve aquela iniciativa, né, de achar-se na obrigação de auxiliar. No começo não, né, você vai ter que estudar, né, ordem do pai, né, filho meu tem que fazer até o 2º grau no mínimo. Se quiser terminar, fazer alguma coisa diferente, tem o meu apoio, mas é obrigado, sobre as minhas asas, fazer até o 2º grau. Para pais que veio do Nordeste, entre aspas, sofreu um pouco aqui, graças a Deus eu tive, né, essa consciência dos meus pais, né? Não vai ter tudo, mas vai ter educação, né? E essa graça nós todos temos. Exceto minha irmã mais velha, né, que foi assim minha vida louca, mas não foi por falta de condições, foi uma opção dela. E eu lembro que o André, ele no velório não falou nada, ficou assim apático até. E logo depois ele se achou na obrigação de ajudar. E aí, lógico, eu já trabalhava na época, meu irmão já trabalhava, a gente falou assim, não, você vai continuar seus estudos e amparar a mãe, né? Para não ficar sozinha, como ela entrou num processo semi-depressivo, né?
Mas mesmo assim, ele conseguiu arranjar um bico numa marcenaria próximo de casa. Tanto que até assim, a gente sabe que eles gostam muito do André, então pessoas que ficaram muito chocadas, auxiliou muito no início do processo de desaparecimento dele, né? Então ele trabalhou nessa oficina, nessa marcenaria durante algum tempo. E ele desenvolvia assim coisas muito rápido. Era incrível, ele chegou a fazer um móvel de parede inteira em casa sozinho. Foi lá, comprou as madeiras, encapou as madeiras, passou betume. E depois, quando você vê o resultado final, você, mas como você faz isso? Né? Não fez curso, não fez Senai dentro da área da marcenaria, né? E até na última profissão dele mesmo, né? Ele fez alguns cursos depois de estar nessa profissão. Mas a gente sabe que ele desenvolvia tudo com muita excelência. Era uma pessoa muito popular. Vou falar assim, ele era uma pessoa calma, assim, não ficava jogando confete, mas ao mesmo tempo era muito popular. Todo mundo conhecia. De alguma forma, depois que ele desapareceu, que a gente descobriu que ele ajudava as pessoas, a gente não, só depois, né, que aconteceu que as pessoas vieram ao encontro, né, falou assim, olha, não, imagina, a mãe do André, ele fez isso por mim, pelo meu filho. Então, assim, ele era popular, mas infelizmente, não sei se até isso foi bom ou se foi ruim para ele. Hoje eu vejo que não foi tão bom assim. A gente vive uma vida de ditado popular, né? Nem todo mundo que está do lado da gente torce pela gente. E eu sei que as pessoas que ficavam ali naquele grude, naquele vamos ali, vamos aqui, amigo de futebol, foram as primeiras que sumiram. É duro falar isso, mas talvez até sabe o que aconteceu, mas não fala. Ele fazia tudo, né? Ele tinha uma técnica de desenvolver peças em molde de cera perdida, então se dava uma amostra para ele, daquela amostra ele fazia a reprodução em série. E assim, ele era tão discreto que ele não chegava, mas a gente sabia que ele fazia muitas coisas, tanto que as pessoas iam no meu portão para falar com ele, para ele arrumar emprego, né? Então, às vezes, assim, ele levava o currículo, tudo mesmo, porque ele falava assim, eu não sou o dono da empresa, eu posso levar o currículo e indicar, mas cabe a você desenvolver a sua parte. Mas nesse ponto, eu até acho que até nisso ele era inteligente, né? Não se envolver diretamente, né? Mas a gente sabe que ele ajudou muitas pessoas. Ele absorveu a responsabilidade um pouco, depois que meu pai morreu. Tanto que logo cedo ele começou a trabalhar, muito cedo, como marceneiro, fazendo assim, muitos bicos, até fazer biju. Ele fez biju para vender. E assim, ele sempre ajudou. Tanto que assim, até minhas tias achavam ruim. Por quê? Porque ele dava todo o dinheiro para minha mãe. Se minha mãe achasse conveniente ou não tirar parte daquele dinheiro para comprar um sapato ou uma roupa, partia dela, não dele. Algumas vezes ele falou assim, eu queria uma camiseta, vou comprar um sapato. Isso até ele fazer o quê? 17, 18 anos. Aí sim, depois minha mãe deu um pouco de autonomia para ele. Não, se vira, né? Mas até então ele era uma pessoa assim, muito preocupada. Ele era das pessoas que, se ele fosse sair do serviço e fosse sair da rotina, ele avisava. Eu vou jogar bola, eu vou tomar uma cerveja, eu vou na casa de fulano, ciclano ou beltrano. Então, assim, o desaparecimento dele é inexplicável. Mesmo porque depois minha mãe também teve problemas de saúde grave e ele sempre, de uma forma prontativa, teve essa preocupação com a minha mãe, entendeu? E com casa também, né? A gente, até então a minha irmã, assim, seguiu a vida dela mais nova e ficou nós três, né? Eu, ele, mais o meu irmão mais velho. E a gente dividia as despesas de casa. E se por um acaso fosse acontecer algo que fosse interferir na despesa de casa, ele avisava antes. Tipo assim, quanto que vai dar a conta de luz? Dá para você pagar a conta de luz, eu faço a despesa, faço uma parte da despesa, depois no vale eu faço a outra parte. Então, assim, ele era uma pessoa muito responsável.
como a gente até raiva, né, dele ser tão responsável, que passava a ser o queridinho, né, mas, assim, é uma forma, assim, de até... Era incrível. Uma pessoa com tão pouca idade, sem pai, talvez podia ser um revoltadinho, né, e ele tinha, assim, essa preocupação não só com a minha mãe, mas com a casa, tinha responsabilidade no que fazia. Então, assim, até hoje eu fico me perguntando por quê. Como era a relação dele com os colegas, com os amigos de trabalho? Os patrões gostavam dele? Como que era? Você soube disso depois? Sim, tanto que ele tinha, assim, uma relação até direta com o patrão, né? Com os empregados. Ele era o primeiro a entrar e praticamente o último a sair. Ele abria a empresa. Ele, às vezes, era o último a sair porque ele tinha que dar conta da produção. Ele fez o 2º grau, fez alguns cursos direcionados, né, à última colocação dele, e ele tinha um desejo, sim, né? Tanto que eu falo, pessoas que fazem planos não somem. Ele tinha planos. Eu ia na cara dele, né? Que eu falo assim, faz de mecânico, né? Mecatrônica, né? Uma coisa que dá dinheiro de verdade, né? Aí ele falava uma frase assim, você não entende o que é pegar uma peça e você trabalhar essa peça. Você praticamente se sente Deus, porque você dá vida a essa peça. Isso eu não esqueço nunca. E eu continuava insistindo, vai fazer outra coisa, vai para uma Volkswagen, vai para uma Mercedes. E ele, se estiver vivo, não sei. E se estiver morto, ele morreu com esse sonho. Porque foi um dos últimos desejos que ele falou. Porque na época, assim, eu já era formada técnica química. E minha mãe insistia para ele continuar os estudos, né? E como ele se dedicava muito ao emprego, minha mãe ainda falou assim, olha, meu filho, a empresa não é sua, trabalhos vai e vem, e você tem que fazer alguma coisa, né? E aí a gente fazia, né, para o ímpar, que não dava para todo mundo fazer faculdade ao mesmo tempo, né? Como eu já tinha o curso técnico, eu falei assim, então vai você, como você é o homem, você ajuda mais. Você vai, procura fazer uma faculdade, e em seguida, quando as coisas melhorarem, eu continuo, né? Se for o caso. Ele saía para as festas, tudo, tá, mas assim, acho que ele só ficava mesmo. A gente sempre tinha uma menina ou outra ligando no portão, na igreja mesmo. Ah, você é irmã dele, que bom. Então, assim, é que ele era muito discreto, né? Mas a gente sempre descobria, tá vendo? Né? Você descobre as coisas. Mesmo ele sendo discreto, nós conversávamos muito, né? Então, assim, a gente ainda foi uma família de se sentar à mesa, né? Então a gente conversava muito, de tudo e sobre tudo. E até mesmo, assim, a gente, assim, era incrível porque não se esperava a dificuldade chegar. Na possibilidade de acontecer algo, aí sim, se colocasse essa possibilidade, se acontecer isso ou aquilo. E essas possibilidades raramente surgiam, né? Surgia sempre assim, no caso de uma reforma. Vamos reformar o muro. Vamos apertar onde, vamos tirar da onde para fazer. Entendeu? Então os problemas eram problemas muito cotidianos. E como eu disse, quem faz planos, assim, depressão não tem. Quem tem depressão não faz planos, não planeja, não... O dia que ele sumiu foi véspera do casamento do meu irmão mais velho. Então nada me tira da cabeça que se acontecer alguma coisa foi muito bem planejado. Porque a família estava preocupada com o casamento. Ele avisou, eu vou trabalhar.
Ele avisou para minha mãe: tô indo buscar roupa. Minha mãe perguntou: você vai demorar? Não, porque eu vou trabalhar amanhã cedo. Se tivesse alguma alteração, por que ele deixaria o roteiro dele certo? Como de comum. Tô indo trabalhar, ele vinha almoçar, voltava, mais ou menos 5, 6 horas ele estava em casa. Se ele fosse sair, ele já avisava para minha mãe: ó, tô indo jogar bola, tô na quadra com fulano, beltrano e ciclano, eu vou tomar uma cerveja ali na Portugal. Da sexta pro sábado ele foi trabalhar. Aí ele já passou próximo em casa conversando com o vizinho. Minha mãe viu ele do outro lado da rua e falou assim: você tá vindo pra cá? Eu falei assim: não, que eu já vou buscar roupa e já volto, porque amanhã eu vou trabalhar. Reza a lenda que ele, junto com esse rapaz, parou em um bar próximo de casa. E já tinha outras 2 pessoas que conversou com ele e já seguiu para outro lugar. E de lá, diz que eles ficaram lá durante o tempo, desceram para o posto de gasolina e diz que deixaram ele próximo de casa, perto de uma ponte. Tanto que passou das 10 horas, minha mãe já começou com aflição, não estou me sentindo bem. A gente até achou que era o nervosismo por causa do casamento. Entendeu? Aí minha mãe já começou, assim, começar a passar mal, tudo. Virou o dia, não apareceu. A gente procurou alguns conhecidos, amigos. Ninguém sabia falar nada, ninguém viu, como não viu. Foi passando, foi chegando a hora do casamento. Chegou a hora do casamento, ele não chegou. Ela viu que não era normal. Sexta-feira, não dormiu em casa, não avisou, não falou, não ligou. Passou a manhã toda. Fomos na empresa, não apareceu. Volta. Espera. Ai, tá por aí. Ai, deve ter dormido na casa de alguém. Que alguém? Ele liga. Quem falou isso? Os amigos dele. Sabe, tipo assim, colocando pano quente. Tipo assim, hello. Eu vivo com ele. Na época, 30 anos. Mais ou menos, 28 anos, né? Não é normal. Mas família chegando, os convidados chegando, a chácara era longe, a chuva comendo. Minha mãe sente, mãe sabe. Minha mãe querendo explodir por dentro. Deu a hora do casamento, foi só terminar a cerimônia. Chegou, então tá. Uma parte vai pra festa, receber quem foi convidado, e outra parte vai correr atrás, que não é normal. Aconteceu alguma coisa. Minha mãe chegou em casa, ela passou mal, teve a parada cardíaca, seguiu para o hospital, foi internada, ficou lá e a gente foi atrás. Na época ainda existia aquela coisa que tinha que esperar não sei quantas horas para fazer o boletim de ocorrência. Mas mesmo assim a gente estava correndo atrás de qualquer eventualidade fora do normal dentro da cidade. E se dividimos em grupos. Fomos nos lugares mais óbvios inicialmente, né? Sem sucesso. Nós fomos no Zaira, fomos nesse posto que até as pessoas que passaram esse roteiro aí, que ele possivelmente possa ter feito. Fomos na casa de algumas pessoas que trabalhou com ele. Perguntamos se ele tinha falado alguma coisa, de fazer alguma coisa fora o que estava programado, que era o casamento do meu irmão. E nada. Hospital, delegacia, ML. Qualquer ocorrência, o defunto é preto, corre, vai lá. A gente fez o BO depois das 48 horas. A polícia não foi em casa, não foi ninguém lá em casa. Minha mãe que ia direto na delegacia. E assim, teve até uma vez que o rapaz deu um livro assim, uma série de albergues, para ela copiar e ir atrás.
Então, assim, chegou uma hora que o descaso foi tão grande que ela nem ia mais lá. As buscas foi por conta, né? Vamos ir para baixo do viaduto, perturbar a vida dos mendigos, né? Que é a informação mais precisa. Aí, depois de um tempo, uma pessoa da comunidade que falou que ela tinha que vir aqui no DHPP, dar o nome dele, porque nem a delegacia local fez isso. Aí ela foi, deu os dados dele, e nesse meio tempo houve um encontro de cadáver. A roupa é dele, os documentos é dele, só que o cadáver estava em estado de treputação. Aí o que a gente escuta? Independente da roupa ou os documentos serem dele, isso não quer dizer que seja ele. Amém, né? Então, vamos continuar. Esse encontro de cadáver, na realidade, minha mãe, vindo das Mães da Sé, ela ficou perambulando ali com cartaz. E uma pessoa falou que era para ela pegar informação na delegacia da Glória, ali da Rua da Glória. E ela foi. E quando ela chegou lá, essa pessoa confirmou esse incidente. Aí foi onde ela ligou, aí veio meu irmão, meu tio, ao encontro dela. Aí depois teve que ir em outra delegacia. Houve esse encontro de cadáver, só que eu não entendo se eu tenho um BO no DHPP, não houve encontro, ninguém falou nada, ninguém, né? Simplesmente, eu sei que no final de tudo, mesmo com a roupa, mesmo com o documento, foi enterrado como indigente. Por mais pobre que a gente seja, o ritual tem que ser feito. Quer dizer, o descaso não doeu tanto quanto o direito dela de mãe, nesse caso, foi tirado, mesmo porque ela estava procurando. E procurou até o dia 14 de março de 2018. Acharam o cadáver, tiraram foto do documento que eu consegui enxergar, as descrições, estava até a chave da empresa. Por quê? Porque ele saiu da empresa na sexta-feira à tarde. A chave da empresa está na foto. Entendeu? E tá assim uma menção que por condições inadequadas foi tudo destruído. Lógico que quando a gente fala isso, as próprias autoridades questionam que se foi encontrado com o corpo, existe uma dúvida, mesmo estando em estado, tem que ser lacrado, guardado até alguém fazer a reclamação. Mas até então eu só tive acesso a fotos. Quando foi feita a exumação, lógico, a gente vai procurar algum indício. E me deram lá um cadáver, já bem. Aí eu procurei vestígio de roupa, como foi feito na exumação do meu pai. Aí, para minha mãe ficar pior, como ele foi enterrado como indigente, ele foi enterrado nu. Acabou com ela por mais um ano, ela ficou chorando. Dona Alice, maravilhosa, que Deus a tenha, tanto ela bater, de porta em porta, conseguimos esse exame de DNA. Seria uma esperança para a gente sair de um velório, né? 8 anos em um velório é difícil. Aí, resultado inconclusivo. Já começou pela causa da morte. Sem tiro de bala, sem marca de faca, sem vestígio de contaminação por álcool ou droga, sem água nas partes internas, um corpo que foi achado no rio Tietê. Então, teoricamente, não morreu afogado. Mas, enfim, isso aí cabe ao legista. Morte inconclusiva e o DNA também inconclusivo. Parece uma coisa assim, não sei se foi a última esperança da minha mãe, né? Em dezembro ela já estava ruim.
Aí chegou o pessoal lá do DHPP. Ela já estava vindo, já tinha chegado do hospital. Só que ela não sabia que estava com câncer. E o rapaz já veio com o pedido de fazer o segundo DNA. Não deu tempo. Como ela começou a quimioterapia, o hospital, de uma certa forma, não autorizou. Porque ela estava recebendo muito sangue. Mês retrasado, dia 29 de junho, foi coletado material genético meu para confrontar com o que sobrou do que está lá no cemitério de Perus. Não tenho resposta até hoje, estou aguardando. Hoje é dia 3 de setembro. Me aguardar. Judicialmente, prescreveu. Mesmo porque eu, como cristã, por crer cegamente em Deus, eu sei que Ele vai dar a resposta. Talvez onde minha mãe esteja, ela tenha a resposta. Porque ela estava sorrindo no caixão. Pode perguntar para quem for. Para quem foi entubada com expressão de dor, de falta de ar. Acho que foi a cena que mais me conforta. Nesses 17 anos de busca. Você vê uma mãe chorar 17 anos, todos os dias, entre 18 horas e 17 horas, independente do lugar que esteja, ela lembrar que ela se culpava, que ela achava que ela podia ter impedido. Ela falava, se eu não tivesse deixado ele ir sozinho alugar aquela roupa. Se eu tivesse... Passa tanta coisa pela cabeça do ser humano e ela se culpava, porque ela achava que ela conseguiria ter evitado. Então, quando chegava mais ou menos esse horário, era horrível. Os primeiros 6 anos foram horríveis. Com o tempo, a gente não aceita. A gente respeita e se adapta à situação. O que a minha família nos últimos anos buscou não foi vingança, justiça. A justiça está na mão de Deus. Ele tudo pode. A gente quer paz. Sabe, é um desabafo pessoal. Não vou culpar ninguém, não vou culpar a polícia, não vou culpar o amigo. A gente fica magoado. Porque eu sou o reflexo de não sei quantos milhões de pessoas que está na Mãe da Sé, que está em várias ONGs buscando uma pessoa que desapareceu. Mas pensa, entre você estar numa situação e ter paz, é completamente diferente. Quais foram algumas teorias que vocês ouviram? Teorias assim que foi tirado fora de cogitação. Uma que talvez ele estivesse fora do país. Como? Ele tinha que passar pelo aeroporto. A polícia ia puxar. Ele não tinha passaporte. Até então eu não sabia que ele tinha passaporte. A conta bancária dele não foi mexida durante 5 anos. O banco ficou lá comendo juros, taxa, tarifa. Ninguém mexeu. Tinha dinheiro. Porque no dia que ele sumiu foi dia de pagamento também. Ele tinha uma reserva. Tá tudo lá. Então você acha que se a pessoa por algum motivo saiu, e mesmo porque, se ele fosse, ele avisaria por causa da minha mãe. O seu irmão chegou a entrar em depressão nisso do casamento? Ele ficou mal um bom tempo. Eu pensei que o casamento dele não ia resistir. Minha mãe rezou muito. Hoje, graças a Deus, a situação está bem inversa, mas no começo ele ficou muito mal mesmo. E ele já vinha de um processo de contaminação por mercúrio. Então junta tudo, né? A pessoa já não está tão bem assim, já não pode contribuir tanto assim. E se vê numa situação dessa, aí você pergunta, e o Estado? E o governo? Nem psicólogo eles colocam à disposição do povo. E todo mundo louco. Porque eu penso assim, mesmo quem tem estrutura financeira, o psicológico não aguenta. Então por isso que eu falo assim, olha, o que eu, Isabel Cristina Vieira Jerônimo, em relação a esse assunto, eu quero paz. Não há dinheiro que pague. Tem que processar. Não tem processo. Não tem nada. Só tem paz. Você chegar no dia certo, mandar celebrar a missa, lembrar das coisas boas que Deus proporcionou junto a essas pessoas. Enfim, cada um tem seu destino.
Só que o nosso destino hoje é empacado por causa disso, por falta dessa resposta. Você ainda tem esperança de encontrar seu irmão? Por incrível que pareça, sim. A verdade que a gente quer, sim. Ele está vivo ou morto. Só isso. Todo mundo vai morrer um dia. Você vem, você cumpre sua missão e parte. É uma pena que, com a evolução, as partidas estão sendo mais complicadas, né? Então eu lembro que ela mesma falava que quando uma pessoa ia partir, chamava os filhos, chamava, colocava a velhinha na mão, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Fazia a distribuição das tarefas. Hoje não, hoje é tudo muito confuso. Eu teria todo o prazer, mesmo naquele momento, sabendo que a qualquer momento ela estava indo embora. Seria o milagre da minha vida. Seria o prazer. Eu falo assim, mãe, ele não está mais aqui. Ou mãe, aconteceu isso. Não cabe mais a nós. Fique em paz. Se você tiver alguma informação sobre seu paradeiro, entre em contato imediatamente pelo telefone que está em sua tela. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. A sua ajuda é muito importante.